Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui o Helmut Medeiros. Ele é da Local Seguros e é um especialista em seguros patrimoniais. Helmut, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Eduardo. Como é que está? Tudo bem? Tudo ótimo. Um privilégio receber você aqui, viu? Primeiramente, eu que agradeço o convite e é uma honra estar participando do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Helmut, você é especialista em seguros patrimoniais. Explica aqui para o nosso ouvinte o que é o seguro patrimonial. Perfeito, vamos lá. O seguro patrimonial nós chamamos de ramos elementares, né? Então são todos os seguros de condomínios, seguros empresariais, seguros residenciais, são seguros de patrimônios. Né? Então nós temos a expertise nessa área de seguros, porque o ramo de seguros hoje ele é muito amplo. Nós temos aí diversas frentes para estar trabalhando e a Local Seguro especializou em alguns nichos. Né? Nós temos aí expertise principalmente na área de seguros condomínios, seguros imobiliários e responsabilidade civil profissional. Muito bem. Então vamos começar a destrinchar esse negócio aí. É bom que a gente está aqui com um especialista, né, que a gente pode aprender, né, e também ver as oportunidades que de repente a gente pode estar exposto de alguma forma no nosso negócio, né, sabendo que o nosso público aqui são micro e pequenas empresas, micro e pequenos empresários, empreendedores, profissionais liberais. E de alguma forma isso é importante para a gente saber, né, Helmut, o que eventualmente pode ser interessante e como a gente pode se proteger. Mas vamos lá, condomínio. Que tipo de problema normalmente acontece ou pode acontecer dentro de um condomínio e que um seguro pode evitar esse tipo de dor de cabeça? Ótimo. O condomínio, na verdade, podem existir diversos problemas, né? Não só na esfera de seguros, mas problemas de convivência, enfim. Na área de seguros, naturalmente, o síndico, ele não tem a profissão, ele não tem ali o conhecimento técnico na parte de seguros, ou seja, a melhor contratação, um seguro contra incêndio, um seguro que dá um respaldo para os condôminos, para os moradores, até uma responsabilidade civil do próprio condomínio e do síndico, no caso de algum acidente, algum problema que aconteça dentro de um condomínio. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Vamos lá. Primeiro problema que pode acontecer num condomínio: fogo. Fogo. Perfeito. Incêndio. Então, incêndio. A área comum do condomínio é responsabilidade da pessoa jurídica, do próprio condomínio. Então, por lei, inclusive, é obrigado o síndico a contratar um seguro contra incêndio. Tá? Perfeito. Das unidades, dos condôminos, aí é uma responsabilidade de cada morador estar fazendo uma contratação de uma apólice, de um seguro específico para a sua residência, para o seu conteúdo. Entendi. Então, vamos lá. Área comum, corredores, caixa de escada, elevadores, os acessos eventualmente aos apartamentos. O hall de acesso. Se for um condomínio horizontal, os arruamentos, muitas vezes for um condomínio fechado. Academia de um condomínio, salão de festas, salão de jogos. Quadras, cobertas ou não cobertas, enfim, toda a infraestrutura. Perfeito. A modernidade hoje nos trouxe um campo muito aberto dentro dos condomínios, né? E uma área de lazer muito ampla também. Então, existem alguns condomínios hoje que tem espaço beauty, que é o espaço para um morador, uma moradora receber a cabeleireira dela, tem um espaço ali de cowork, que é um acesso aos moradores para receber um prestador de serviço, fazer uma reunião e tudo mais.
além de uma biblioteca, brinquedoteca, na verdade, enfim. Então hoje tem uma área de lazer muito grande os condomínios, né? Às vezes tem parte gourmet, fireplace, tem vários acessórios hoje, as academias, né, e tudo mais, que precisam dessa cobertura. Sim, perfeitamente. Tem condomínios, inclusive hoje, condomínios de alto padrão, que tem o espaço reservado para degustação de vinhos. Degustação de vinho. Tem condomínios que tem um espaço reservado para moradores que quer descer, fumar um charuto, tomar um uísque, né? Okay. Então, toda essa parte comum do condomínio é responsabilidade do próprio síndico estar contratando um seguro contra danos. Agora vamos lá, né? Quer dizer, a questão de incêndio, evidentemente, é rara, né? Graças a Deus, né? É rara, tem os equipamentos de combate a incêndio e tudo mais. Mas vamos lá, acontece, né? Pode acontecer, dá um curto-circuito num equipamento, não sei o quê, acaba tendo às vezes, que a gente fala incêndio, a gente lembra de coisas de grandes proporções. Verdade. Mas tem as coisas de pequenas proporções também, né? Então vamos lá, deu um curto-circuito, gerou um pequeno incêndio ali, danificou lá a esteira que custa 50 pau da academia. O seguro cobre isso? Cobre perfeitamente. Olha lá, ou seja, não precisa mais dividir entre os condôminos. O próprio seguro... seguro, ele está amparado dentro... Obviamente, se tiver contratado uma cobertura, né, para isso, ampara dentro da pólice do seguro do condomínio. Daí a importância de ter um profissional especializado como você para realmente incluir todas as coisas, ver todas as possibilidades para ficar numa coisa que realmente proteja quem está lá dentro do condomínio. Perfeitamente. É aí que entra o papel de um bom corretor de seguros, né? Onde ele vai dar uma assessoria desde o início da contratação do seguro. Ou seja, o síndico, muitas vezes, ele é um engenheiro, ele é um advogado, ele não tem a profissão que exerce somente como síndico, embora hoje existe muito síndicos profissionais. Perfeito. Mas ele tem que ter um conhecimento muito amplo de tudo que acontece dentro do condomínio e às vezes isso humanamente é impossível. E é aí que entra o nosso papel como um bom corretor de seguros. A gente presta uma assessoria ao síndico, né, na hora da contratação desse seguro. Então a gente tem a expertise, a gente faz uma visita in loco, onde a gente tem um entendimento da vulnerabilidade de todo o condomínio, o que pode acontecer, quais são os riscos que aquele condomínio está exposto, quais são os danos que pode acontecer dentro daquele condomínio. E a gente senta com um síndico, ou com algum conselheiro, com algum responsável do condomínio, e a gente faz toda uma assessoria para uma contratação ideal de um seguro. Legal. Agora, realmente, vamos ver os outros problemas que pode acontecer só aí dentro, falando de condomínio, né? Tá. Por exemplo, uma pessoa está lá visitando um apartamento, de repente o pessoal da limpeza acabou de passar um pano no chão, estava escorregadio, a pessoa escorrega, cai, quebra o braço. Isso é passível de uma ação contra o condomínio por acontecer algo assim? E isso é possível ser segurado? Olha, existem algumas situações, né? Pode ser um morador, pode ser um prestador de serviço, né? Tudo isso está dentro da responsabilidade civil do condomínio. Perfeito. Existem duas coberturas na apólice, que é a responsabilidade civil do condomínio e a responsabilidade civil do síndico, tá? Okay. Dentro desse exemplo que você me deu, sim, está amparado dentro da responsabilidade civil do condomínio. Okay. Tá? Além disso, o que a gente sempre orienta aos síndicos, né? Hoje, dependendo do condomínio, tem muitas crianças. E às vezes a criança quer descer na piscina ou está andando de bicicleta num condomínio horizontal e tudo mais. E já aconteceu alguns casos de ter algum acidente com aquele morador, filho do morador, né? Que infelizmente veio até uma fatalidade.
mesmo tendo as informações no condomínio, quadro de avisos e tudo mais, que a responsabilidade de ter uma criança numa piscina é do morador, é do pai, da mãe, o síndico ele é corresponsável. Então ele pode responder se ele for o condomínio for acionado, o síndico pode responder como corresponsável disso. E aí que entra uma boa assessoria de seguros. Quando a gente faz a oferta desse seguro para um condomínio, entendendo a necessidade, a gente oferta um valor para cobertura de responsabilidade civil para o síndico. Isso dá mais segurança para o síndico, né? Porque ele tem outras preocupações dentro do condomínio e infelizmente pode acontecer um acidente desse e acontecendo ele vai ter todo o respaldo para poder amparar a família, para poder amparar algum acidente que aconteça dentro do condomínio. Legal. Agora sim, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, né? Eu estou fazendo aqui o papel do cliente, né? Para a gente aprender mais aqui com o nosso especialista, o Helmut Medeiros, hoje, viu? Helmut, vamos lá, ainda estressando um pouco essa questão do condomínio aí. Vamos supor, sujeito pulou, invadiu o condomínio, né? Conseguiu ultrapassar de alguma forma, blindar a segurança, pulou lá dentro, foi lá e furtou um veículo dentro do condomínio. Foi lá na garagem, furtou um veículo, danificou, riscou, sei lá. Perfeito. Isso tem cobertura para isso? Tem, existe uma cobertura que chama responsabilidade civil garagista. Né? Okay. A responsabilidade civil garagista ela tem uma cobertura de incêndio e roubo, ou ela tem até uma cobertura mais ampla que é incêndio, roubo e colisão. Tá? Olha só, isso deve acontecer direto, colisão dentro da garagem do condomínio. Acontece mesmo. Alguns condomínios aí a gente tem alguns sinistros, algumas ocorrências nesse sentido, né? Desse exemplo que você me deu, se alguém entrar dentro do condomínio e acabar roubando um veículo, furtando na verdade um veículo, se o condomínio contratou essa cobertura de responsabilidade civil garagista, ele vai estar amparado dentro do limite contratado na apólice. Que legal, muito bom, muito interessante. Em relação a condomínio, o que mais que pode acontecer? Olha, ótima pergunta, viu, Eduardo? O que acontece muito dentro dos condomínios são danos elétricos. Olha lá. Principalmente condomínios verticais, onde há elevadores. Raio, essa época agora de chuva acontece muito, né? Puxa então, existe uma peça do elevador que chama inversor, que é aquela pecinha que faz a movimentação do elevador subir e descer, é uma peça muito delicada, né? Então, uma pequena chuva, um raio que acaba atingindo esse dano dentro do condomínio, acaba afetando essa peça do elevador e existem muitas ocorrências relacionadas a isso, né? E são peças de valores altos. Né? Uma peça, por exemplo, dessa aí custa em média de 30 a 50 mil reais. Uau. E às vezes é um valor exorbitante para o condomínio estar absorvendo isso, né? Se queimar 3 vezes no mês, né? Com essa quantidade de chuva que a gente tem tido. Exatamente. Então é uma cobertura pertinente ao condomínio. A gente sempre orienta os síndicos, as administradoras, no caso, a contratar essa cobertura, né? E você tocou num ponto importante também, e eu acho que isso é muito válido a gente estar colocando aqui para os nossos ouvintes, aí, os nossos telespectadores. Existe uma cláusula dentro da apólice que a gente chama de contratação ao valor de novo, não deprecia a peça, né? Por ser uma peça mecânica, ela existe uma vida útil. Ok? Então, às vezes, a peça ela tem um valor como novo de 50 mil reais. Só que essa peça ela já tem uma vida, ela já teve uma utilização de 5 anos, 10 anos. Tá? Aí a seguradora ela acaba aplicando o percentual de depreciação nessa peça. Porque a seguradora ela vai te indenizar o valor atual daquela peça. É um exemplo prático, como se fosse um carro.
Entendi. Você tirou um carro 0 km hoje, ele tem um valor. Claro. Daqui a 10 anos, esse carro já depreciou. E existe uma opção na contratação do seguro que você consegue contratar a cláusula sem depreciação como valor de novo. Entendi. E isso é muito, mas muito importante que todos saibam para que o condomínio não tenha esse prejuízo. Aham. Então imagina só, você tem um prejuízo de 50 mil reais e o seguro foi mal contratado, ser ressarcido por 15. Entendi. Né? Esse déficit vai acabar ficando aí para o condomínio. Então é uma orientação muito simples que vem do corretor de seguros e que acaba trazendo aí vamos dizer, um bem-estar, né, na assessoria e na prestação de serviço para o condomínio. Muito bom. É isso aí, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Helmut Medeiros, que é um especialista em seguro patrimonial e está nos dando uma aula aqui, né? Agora, Helmut, vamos lá. O nosso público aqui são micro e pequenos empresários, empreendedores, profissionais liberais, né? O que o seguro patrimonial pode ajudar nas empresas? Perfeito, nas empresas. Vamos imaginar que a empresa ela tem a vida dela normal, dentro de produção, reuniões e tudo mais. Ok. Então, se acontecer alguma ocorrência dentro de uma empresa, seja através de um incêndio, algum roubo, hoje as empresas, embora muitos contratam um alarme, uma segurança, uma vigilância 24 horas, todos estão vulneráveis. Claro. Então não é interessante para uma empresa chegar de manhã e ver que foi arrombado, levar os computadores, alguma máquina e tudo mais. E às vezes a empresa ela tem ali um pedido para entregar dali a 3, 5 dias. E como que a empresa vai continuar a produção dela? Então o seguro patrimonial é muito importante, muito importante. Não só um comércio, não só uma loja, mas as empresas como um todo, até um escritório. É importante que ela tenha um seguro, porque isso evita prejuízos maiores. É possível eu segurar um estoque, por exemplo? Sim. Isso é patrimonial? É considerado patrimonial ou não? Sim. É dentro da apólice do seguro empresarial, nós temos uma cobertura onde você pode estar contratando a matéria-prima, você pode estar contratando o seu estoque. Entendi. Ou produto acabado, evidentemente, e tudo mais. Exatamente. A gente tem algumas ocorrências, e tem até um case de sucesso aqui para te passar. Um cliente nosso... Conta uns causos aqui pra gente. Vamos lá, um cliente nosso que é uma contabilidade, e a contabilidade acaba trabalhando muito com papéis, computadores e tudo mais. E a contabilidade ela estava fazendo algumas reformas, estava tendo uma ampliação estrutural, a empresa estava crescendo, e de madrugada ela teve a infelicidade de uma pessoa entrar dentro da contabilidade, roubou alguns computadores, enfim, eles chegaram, os proprietários da empresa chegaram de manhã no escritório, eles ficaram horrorizados, né? Porque até na parte da comida na geladeira eles tiveram a audácia de mexer, jogaram café no chão, Danone. Chegamos lá, tava um caos a empresa. Estava evidentemente impossível de se trabalhar. Na hora, o proprietário da empresa me ligou, realmente, o que eu faço? Não, fica tranquilo, me dá uns 20 minutos, que eu estou indo até aí, eu vou te auxiliar. E nós chegamos lá, eu realmente me deparei com toda essa situação, a gente já fez todo o levantamento dos prejuízos que ele teve, a gente acionou a seguradora já mandou uma pessoa, porque como eles arrombaram a porta, a empresa ficou muito vulnerável. E ela não tinha como repor ali a porta de vidro, né? Então a gente tem dentro da assistência da pólice que nós contratamos, a gente levou uma empresa de segurança para ficar fazendo a vigilância até o dia seguinte. Olha só como é importante isso, hein? É muito importante, muito Porque se não tivesse, imagina, o proprietário ia ter que ficar lá. Já pensou
Se Deus o livre acontece contigo um problema desse aí, né? O amigo do alheio, né? Chegar lá e invadir seu negócio, e se você não tem isso aí contratado, como é que vai fazer? Eu já vi casos da pessoa ficar lá a noite inteira no negócio e, pior, correndo risco de, eventualmente, o bandido voltar. Colocando a própria vida em risco, né, Eduardo? Pois é. Colocando a própria vida em risco. A gente tem também um outro case de sucesso, que é um restaurante, que eles tiveram uma situação semelhante, onde os bandidos eles quebraram, literalmente quebraram a porta de vidro de entrada do restaurante. E é um restaurante que fica numa região ali de bastante movimentação, só que eles fizeram isso por volta das 3, 4 horas da manhã e acabaram levando um monte de coisa do restaurante, infelizmente até dinheiro que estava dentro do caixa e tudo mais. Mas o pior é como que o restaurante ia ficar sem aquela porta ali, sem aquela segurança, né? Então a gente acionou também a seguradora, nós mandamos uma empresa para lá para fazer a vigilância do restaurante aí até fazer os reparos aí dos vidros. Uau, sensacional. Muito bem. E outra coisa que estava me ocorrendo enquanto você falava aqui, Helmut, que assim, né, a gente, quando a gente fala em sinistro e tal, de empresa, a gente lembra sempre de incêndio. Mas inundação, nessas épocas aí, em algumas regiões da cidade, é um problema sério, né? Para o micro e pequeno empresário, para o lojista, muitas vezes tem regiões da cidade que a gente sabe que de vez em quando pode acontecer uma inundação, pode invadir a água lá dentro. E no outro dia, como é que já pensou? O sujeito chega lá, perdeu todo o seu maquinário, parte do seu estoque, às vezes é alimento, tem que jogar tudo fora, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Isso aí também entra na questão patrimonial? Você me fez lembrar de uma situação muito, muito interessante, viu, Eduardo? E acho que é muito válida, é uma dica muito interessante, isso voltado para os moradores de condomínios. A gente teve uma situação onde um condomínio estava com um problema no fornecimento de água. Certo. E o condomínio chamou a empresa responsável, enfim. Um dos moradores, ele não percebeu que estava com problema de falta de água no condomínio. Ele acabou deixando a torneira aberta. E ele saiu, foi trabalhar, a esposa saiu, foi trabalhar, enfim. A empresa do condomínio resolveu o problema e o fornecimento de água voltou ao normal. O que aconteceu? A torneira que ele deixou aberta começou a vazar água o dia inteiro. Meu Deus. Já está imaginando o tamanho do prejuízo, né? O prejuízo foi tanto que alagou o apartamento e a água que estava dentro do apartamento acabou vazando para o hall e para os elevadores. Não. Consequentemente, queimou aquela peça que eu disse para você, que é o inversor, né? Então, o que aconteceu? Diante de todo esse problema, o morador achou que ele teria um amparo dentro do seguro do condomínio, né? Só que não, porque essa responsabilidade é do próprio morador. Ele tem que ter um seguro residencial no caso. Ok. Né? E nós temos uma cobertura dentro do seguro residencial de ruptura de tubulações. Né? E ele, infelizmente, não tinha contratado um seguro residencial. Infelizmente, ele acabou tendo que arcar com esse prejuízo, o morador. Ele até tentou acionar o condomínio, tentar via a apólice do condomínio, mas infelizmente essa responsabilidade foi do condomínio. Então, acho que fica uma dica aí para os seus telespectadores, a importância de você contratar um seguro residencial. Né? O seguro residencial muitas vezes não é só para um incêndio do conteúdo, mas para alguma situação como essa, né? Que ele acabou tendo um prejuízo aí de mais de 40 mil reais. E um seguro residencial hoje não custa em média aí 400, 500 reais por ano. Uau. Então, eu acredito que esse morador ele nunca mais vai deixar de fazer um seguro residencial porque ele teve um prejuízo muito grande. Helmut, vamos falar de responsabilidade civil? Legal, vamos lá. Porque muitos dos nossos ouvintes, né,
eles são empresários, empreendedores, profissionais liberais e muitas vezes é prestador de serviço, né? Então vamos lá, o prestador de serviço, ele pode garantir, se cobrir de qualquer imperícia, imprudência que ele venha a realizar na sua profissão? Às vezes é até involuntário, né? Mas acontece. Como é que funciona isso aí? Excelente pergunta, Eduardo. Ele não só pode, como ele deve, tá? Nós, da Local Seguro, nós temos um seguro de responsabilidade civil profissional. Tá? Então, hoje eu tenho um time comercial que ele está à frente, ele tem autonomia para fechar contratos de seguros, renovar a pólice e tudo mais. E nós somos seres humanos, a gente está sujeito a erros. Então, pode acontecer, de repente, de ou eu ou alguém do meu time cometer algum erro involuntário, como você mesmo disse. Então, essa pólice de seguro me dá um respaldo caso isso aconteça. Vou contextualizar isso. Imagina só você, sendo meu cliente, fala: Helmut, numa sexta-feira, me liga, vou renovar o seguro do meu carro. Pode dar andamento, renova para mim, por favor. Ok. Eu, por alguma distração, eu esqueço de renovar aquele seguro. Ou eu passo um e-mail para alguém do meu time e por algum motivo não é renovado esse seguro. Você pegou o seu carro, crente que está assegurado, foi viajar com a sua família. Infelizmente teve alguma colisão, algum problema. Ao ligar na seguradora, você tem a infeliz surpresa de que o seu seguro não foi renovado. O que vai acontecer? Você vai me ligar e falar: Helmut, eu pedi para renovar o seguro, mas você não renovou, o que aconteceu? Até a gente saber, mas vamos entender qual que é o problema e tudo mais, eu tenho uma pólice de seguro que me dá um respaldo para isso. Vou falar: Eduardo, foi um erro meu, foi um erro da minha empresa, pode ficar tranquilo que nós como profissionais, a gente vai estar arcando com esse prejuízo. Então, eu acho que isso é importante, Eduardo, para quem é um bom profissional, ele é muito, mas muito pertinente ter uma pólice de seguro dessa. Além disso, quando você entra num cliente novo, você apresenta uma pólice dessa, te dá mais credibilidade. Claro, né? Claro. Você vai querer contratar um serviço de uma empresa que se preocupa com a sua reputação, o seu bem, ou com uma empresa que não se preocupa e que não tem nem seguro para isso? Com certeza. Né? Ou seja, aquela história do veja bem, você resolve com isso, né? Porque quando você vai fazer a pergunta e o cara fala veja bem, aí que é o problema. Aí é o grande problema, né? Agora vamos lá, curiosidade, né? Curiosamente, eu vim da construção civil, sou engenheiro civil de formação, né? Legal. Então, eu tive construtora há muitos anos, etc. O engenheiro, quando ele está construindo uma casa, etc., ele assume a responsabilidade civil e criminal durante a execução da obra. Por quê? Porque numa obra, evidentemente, se não forem seguidos os padrões de segurança, e muitas vezes, mesmo seguindo os padrões de segurança, as proteções individuais, tudo certinho de acordo com as normas brasileiras da ABNT, mesmo assim existe risco. Verdade. E quem é responsável? Responsável é o engenheiro, em última instância, né? Eu, graças a Deus, com 18 anos de construtora que eu tive, graças a Deus eu tive apenas um acidente de trabalho com vítima, né? Que para a construção civil isso é excelente, né? E foi uma vítima leve, quebrou um braço, né? Mesmo assim, a pessoa estava devidamente com seus equipamentos de proteção individual, com os EPIs, tudo certinho, proteção, mas mesmo assim, na queda, com o EPI, ela acabou se chocando contra um amparo, né? Um andaime de sustentação e veio a quebrar o braço, né? Agora sim, a gente é responsável, tanto civil, ou seja, ressarcir tudo aquilo lá. Sim. Evidentemente, a pessoa era contratada, tudo certinho, né? Nós pagamos, indenizamos, ficou em casa até se recuperar, voltou para a empresa, tudo certinho, né? Mas esse tipo de coisa poderia ter consequências muito mais graves, né? Poderia, inclusive, gerar
ressarcimento contra terceiros, né? Uma pessoa que estava lá passando próximo à obra, Sim. ser atingido, ou um veículo estacionado nas imediações. Pode acontecer, né, gente? Tem um imponderável, né? No caso da construção civil, é possível cobrir essa responsabilidade civil, essa responsabilidade criminal? Como é que funciona isso? Vamos lá. O profissional liberal, no caso o engenheiro, ele deve ter um seguro de responsabilidade civil profissional, justamente para atender esses exemplos que você me deu. No caso de uma construção, existe um seguro que nós chamamos de seguro de responsabilidade de risco de engenharia. Tá? Dentro do seguro de risco de engenharia, aí você tem várias coberturas que ampara, de repente, uma falha na fundação que a construtora fez, alguma falha onde veio dar um prejuízo, um rachamento nos vizinhos. Entendi. Né? Danos corporais de empreiteiros, de prestadores de serviços. Então, dentro do seguro de risco de engenharia, você tem um amparo de todas essas coberturas. Porém, o engenheiro, ele sendo responsável pelaquela obra, pelaquela empreiteira, ele tem um seguro de responsabilidade civil profissional. E eu indico não só o engenheiro, Eduardo. Eu acho que todo profissional liberal, sim, ele precisa ter um arquiteto, ele precisa ter um seguro de responsabilidade civil. Um advogado precisa ter um seguro de responsabilidade civil. E o brasileiro, graças a Deus, está mudando muito essa mentalidade, né? Porque era um seguro pouco procurado, né? A gente vê esse tipo de seguro sendo muito comercializado em outros países, na Europa, Estados Unidos, isso é até obrigatório, é normal, né? Esse tipo de seguro. E no Brasil não tinha tanto apelo com esse tipo de seguro. E graças a Deus a gente está tendo uma demanda maior, uma procura maior para esse tipo de seguros, né? Não só para o profissional liberal, mas para aquela empresa que presta serviço dentro de outra empresa, né? É interessante você falar isso, Helmut, aqui, né, conectando aqui com os nossos ouvintes, né, que a minha sensação é que os nossos clientes estão cada vez mais exigentes. Sim. E essa exigência, muitas vezes, ela implica numa ação contra o prestador de serviços, exatamente, né? Seja qual for a sua especialidade, né? O que você está ali servindo, né? Seja um serviço, seja às vezes até um produto, né? A pessoa hoje questiona. E como é que você vai ficar? Aquele suado dinheirinho que com muito custo você conseguiu ali acumular, criar seu fluxo de caixa, seu colchãozinho financeiro, você vai expor isso para de uma hora por outra, eventualmente chega uma pessoa aí que se sente lesada e muitas vezes o juiz concede. E às vezes compromete a vida da empresa, né, Eduardo? Porque a gente está falando de microempresário. Às vezes ele depende daquele cliente ou daquele contrato. E acontecendo uma ocorrência dessa, pode comprometer a existência da empresa. É verdade. Né? Às vezes o prejuízo é tão grande que a empresa, infelizmente, não tem um capital, ela não tem um fluxo de caixa para poder arcar com isso e continuar toda a operação dela. Então, a importância do seguro de responsabilidade civil é fundamental hoje para um profissional liberal, para um micro e um pequeno empresário, porque ele vai ter um respaldo, ele vai ter a segurança de estar fazendo o serviço, de estar fazendo todo o trabalho, o profissionalismo que ele tem, e se caso vier a acontecer alguma ocorrência, algum acidente que a gente sabe que está sujeito, ele vai ter um respaldo do seguro. Não vai comprometer fluxo de caixa, não vai comprometer a operação da empresa dele. E muito pior que isso, não vai comprometer a reputação da empresa dele. Porque se isso acontece, hoje os clientes eles ficam sabendo, né?
Então, eu falo, aquela empresa ali, aconteceu um problema e ela não me pagou, ela não tinha um seguro, ela não tinha fluxo de caixa para arcar com prejuízo, então acaba influenciando também na reputação da empresa. Uau, que é um dos maiores patrimônios. Que é o maior ativo, né? Não é verdade? Exatamente. Muito bom. Helmut, vamos falar de networking? Vamos lá. Eu gosto desse assunto. Você gosta desse assunto? Opa, muito. Legal. Realmente, como é que a Local Seguros hoje, ela trabalha o seu networking? Ótimo. Nós temos aí algumas formas de prospectar clientes, okay, né? A Local Seguro, ela tem um perfil muito acolhedor, aquele perfil de ter um atendimento personalizado para cada cliente. Okay. E como a gente está falando de seguro, Eduardo, não é um produto que eu tenho em prateleira, né? Eu preciso entender a necessidade do meu cliente, eu preciso entender a necessidade daquela empresa, para aí sim eu poder ofertar e oferecer o melhor seguro para ele. Então, hoje, o nosso nicho de mercado, ele está muito vinculado a relacionamento. Entendi. Né? Relacionamento, para nós, para mim, Helmut, é fundamental. Né? Hoje a gente consegue ter grandes negócios, a gente consegue ter grandes clientes, porque lá atrás a gente conseguiu fazer bons relacionamentos, a qual a gente vem mantendo até hoje. Né? O network, para nós, é assim, 100% fundamental dentro da empresa, como estratégia de marketing, ok? A gente tem algumas ações, algumas estratégias de prospecção, mas o network é 100% seguro e é o que nos traz resultado. Você poderia compartilhar alguns cases, né, de clientes, de coisas, de recomendação, porque eu sei que você já pratica networking já há muitos anos, né? Uhum. E o que isso significa na sua empresa hoje? Vamos lá. Para o meu segmento, que é a área de seguros, a pessoa ela tem que ter uma segurança, ela tem que ter alguma referência para poder contratar um seguro conosco lá na Local Seguro. E por isso a importância do network. Eu costumo dizer que eu vou à padaria, eu vou ao posto de gasolina, conversando com as pessoas, eu já estou fazendo network, né? Claro. Você já está perguntando ali para elas, você já naquela conversa informal você já está fazendo um network. E por que isso é importante para nós? Porque a Local Seguro cresceu através do network, né? A gente faz parte do grupo do BNI, onde a gente tem ali algumas reuniões semanais e que nós somos focados em network, ok? BNI Fênix de Jundiaí. Então, quando eu entrei no grupo há 5 anos atrás, eu tinha já na veia ali o network, mas eu não enxergava isso tão explícito assim, né? E o BNI me ajudou muito a poder trabalhar, a poder desenvolver cada vez mais o network, principalmente voltado para a área de empreendedorismo. Né? Isso dá resultado? Deu resultado para vocês? Muito resultado, Eduardo. Muito resultado. O que significa hoje, vamos dizer, os seus parceiros estratégicos, a sua equipe BNI, o que significa hoje dentro da Local Seguros? Olha, 90% hoje dos meus parceiros de negócios que está dentro do grupo, ele faz negócio com a Local Seguro, né? Além disso, não só um parceiro de negócios de network, ele acabou se tornando um grande amigo. Eu tenho amigos que frequentam a minha casa, que a gente vai viajar juntos e tudo mais, que veio através do BNI, veio através do network. Então, ultrapassa até a esfera de negócios, de relacionamento, né? Acaba atingindo uma esfera mais familiar, das esposas se conhecerem e viajar juntos, sair para jantar juntos e tudo mais.
E para o meu segmento de seguros, como eu disse, como está muito relacionado a esse contato, a essa confiança, né? Porque hoje a pessoa tem um patrimônio onde ela precisa resguardar, não vai colocar na mão de qualquer corretor de seguros, claro, né? Ela vai contratar um corretor da qual ela confia, ela tem uma segurança. Então, eu sempre costumo dizer internamente lá na Local Seguro para o meu time que é fundamental o network. É fundamental. É a diferença entre ter que vender e ser comprado. Ter que vender e ser comprado, justamente. E é engraçado, Eduardo, porque às vezes é muito natural. A compra, né, a aquisição do seguro é muito natural, porque você acaba tendo um relacionamento com aquela pessoa, você gera uma conexão, às vezes uma pessoa que eu gosto de andar de bicicleta, eu saio para andar de bicicleta e tudo mais, e aí você num bate-papo informal com a pessoa gera uma conexão. E aí, consequentemente, a pessoa acaba fazendo seguro com a gente, indicando clientes, indicando amigos para estar fazendo seguro lá com a Local Seguro. É isso aí. Relacionamento é tudo, sem dúvida. Helmut Medeiros, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Eduardo, a participação. Mais uma vez, aí uma honra estar aí participando do seu programa, essa audiência aí maravilhosa, grande que você tem. Conte comigo no que precisar e obrigado. E gratidão a você também que está nos acompanhando por ter ouvido o nosso podcast até agora. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Espero que você tenha aprendido alguma coisa como eu aprendi aqui com o Helmut hoje. E até o nosso próximo podcast. Fique com Deus e até lá!